E quando a gente fala hoje sobre esse tipo de atendimento, você vê que a hotelaria, a hospitalidade, ela está indo para outros segmentos. Você vê hoje a hospitalidade, por exemplo, em consultório médico, Sim. você vê a hospitalidade no escritório de advocacia. Então, eles estão levando esse serviço, né, o concierge, o serviço de recepção, o serviço de wellness, né, para dar Uhum. as boas-vindas para Sim, quem está sim. visitando. Então, a hospitalidade está ganhando outras dimensões e isso é interessante, o hoteleiro entender porque, primeiro, né, quem faz a opção de trabalhar com hotelaria, ele tem que ter em mente que é o servir, né? Sim. E aí, nesse servir, quem está buscando um hotel, ele está buscando o quê? Uma comodidade. Ele está saindo da casa dele, da rotina dele, fugindo de um estresse. Às vezes a pessoa precisa estar num burnout, está num problema de sobrecarregado, problema pessoal, e quando ele vai para um hotel, ele quer exatamente assim. Acordar, o café está pronto, sair, quando voltar, o quarto está cheiroso, está perfumado, está arrumado. Uhum. Ele quer ter um sorriso no rosto, alguém que se preocupa com ele. Então, é bom. Às vezes o hotel ele pensa em muitos detalhes, e eu sempre faço essa crítica construtiva, né? E você deve já ter percebido isso. Você vê o empreendimento de 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões, e pensou em tudo, mas não pensou no brand marketing, na sua marca E nas pessoas, e né? nas pessoas, que é o centro do negócio, né? Mas sabe por quê? Uhum. Se gasta tanto em 2, 3 anos construindo, mas se gasta tanto e normalmente se extrapola um orçamento. Isso É sempre, né? é normal de obra. É. E como 4, 5 meses antes da abertura é o momento de você pensar em recrutamento da equipe toda, Treinar tudo. já foi embora de... é muito normal isso, né? Aí começa o recrutamento com orçamento budget. Mais limitado. Você sabe que a gente acabou de fazer... contratar toda a equipe de um restaurante que está inaugurando agora dia 2. A gente contratou 34 pessoas para esse restaurante. E esse foi o meu primeiro cliente, de verdade, que eu percebi que fez todo o planejamento, pessoas estão no topo da lista deles. Que legal. Eles estão pagando um salário super legal. Para você ter ideia, a escala vai ser 5x2. Não, 6x2. 6x2? 6x2, Nossa, não diferente. é 6x1. As pessoas vão ter 2 folgas semanais. E restaurante, o restaurante dando assistência médica, que é outra coisa rara de você ver nos restaurantes. Então, assim, eu fiquei muito impressionada. A gente não teve muita dificuldade em atrair os candidatos. Porque a gente está trabalhando ali com qualidade de vida. Você está dando de volta para o profissional uma qualidade de vida para ele poder trabalhar bem, né? Eu acho que restaurante também é um ponto muito sensível, né? Porque na gastronomia, além da arte, você que gosta de cozinhar, então além da arte de cozinhar, tem muita energia ali que você coloca naquele alimento, naquela estrutura. Muito amor e carinho, então, né? aí você imagina uma pessoa que ganha mal, está com problema, trabalha sob estresse, sob pressão, cozinha é pressão total. Pressão, E aí tem uma folga por semana, que às vezes essa folga ela não é social, né? Então a pessoa também começa a ter esse afastamento da parte de família. E aí a pessoa vai trabalhar deprimida, vai trabalhar estressada. Então eu acho que tudo isso é uma visão inteligente. Não, muito. É de tirar o chapéu para esse cliente, de verdade. E ele fez questão de participar de todas as dinâmicas de grupo que a gente fez, ele ajudou a selecionar, foi top. E os candidatos, os profissionais escolhidos são super felizes, sabe? Vai inaugurar agora dia 2. E outra, ele fez questão de contratar 40 dias antes. Ele já pagou 2 folhas de pagamento quase antes de abrir. Que legal. Então, ou seja, eles tiveram um orçamento para isso. Eles previram o orçamento para isso. Ele fez a alocação de capital no principal investimento desse negócio, pessoas, né? Sim, que é o que a gente sempre fala, né? Pessoas no centro, né? É isso aí. E que isso é um dos nossos pilares dentro da Hotel B2C. A gente até, na nossa consultoria que a gente contratou vocês, a gente trabalhou muito bem isso, né? Mas fala um pouquinho mais sobre... Só finalizando, né? Que eu estava falando do cliente mistério, que é outro serviço. Que outro serviço a Hotel Consult presta? Eu posso entrar na operação, fazer um diagnóstico como observadora ou até como cliente mistério, o que for, tentando entender como funciona o serviço, se está tudo azeitado. Aí, obviamente, vem relatório, vem uma série de recomendações e, normalmente, esse trabalho inclui procedimentos padrão, os POPs, os famosos POPs, procedimentos operacionais padrão. Então, o que a gente pode fazer? Revisar POPs já existentes dentro do hotel. Ou construir, né? Ou construir do zero. Do zero.
Então, é isso que a gente faz. Então, é bastante, a gente faz isso. E uma auditoria de processos. Uma vez que está implantado os procedimentos, os controles, inclusive na parte do back, né? Na parte do bastidor que o hóspede não enxerga, que é a área de compras, estoque, a própria estrutura ali da área de governança. Enfim, todos os setores que estão ali no bastidor, eles também têm procedimentos e controles. E uma vez que tudo isso está implantado, de tempos em tempos a gente pode voltar e fazer uma auditoria para ter certeza que estão implantados. A gente evidencia com fotos, a gente pede documento, por exemplo, a Bitse, sei lá, é um documento super importante do empreendimento ter. Então, me mostra a Bitse, né? Tudo dentro da data, nada vencido. Então, assim, a gente vai no detalhe do detalhe de tudo que a gente solicita nessa auditoria. Então, esse é um outro serviço que a gente presta. Legal. O que você recomenda dentro de um processo? Você falou de POP, falou de contratar pessoas, falou sobre processos operacionais. Padrão. Os POPs. Nesse caso, o hotel que não tem um POP, mas ele é um pequeno hotel, ele tem poucos funcionários, uma estrutura enxuta. Quais são assim, os pontos de atenção que o Hotel Consult normalmente recomenda para que um hotel esteja muito atento nesse processo? Um hotel pequeno que não tem procedimentos? Não tem. Tá. Todo hotel pode ter procedimento. Tá. Claro, é um procedimento não para engessar, mas sim para tornar o serviço mais eficiente, mais consistente. Para aquele cliente que vai num dia, depois de um ano volta, ele vai ter o mesmo nível de atendimento, né? Sim. Porque ele vai ter uma expectativa X, né? Então, assim, um empreendimento pequeno sem os POPs, a gente tenta não engessar, porque a gente sabe que os funcionários são multifuncionais. Né? Num empreendimento meio pequeno, se assumir, bacana. Né? O recepcionista ele não faz só check-in, check-out. A camareira, ele faz venda também. É do café da manhã também. Exatamente, é a copeira. É copeira. Né? É a copeira, ela chega, trabalha ali no café da manhã, depois ela vai para a governança. Então, assim, a gente tem uma realidade um pouco diferente. A gente tenta trabalhar muito fortemente também a questão de procedimentos, mas sem engessar a operação. Criando mais controles que vão ter certeza assim, para garantir que o básico foi feito, sabe? Sei. E bastante treinamento. Tá. A gente também atua nisso, né? Treinamentos. Então, essa parte que você falou de treinamento, então há uma atuação, porque quando vocês fazem um diagnóstico, aí não é mais um hotel pequeno, vocês fizeram lá o cliente misterioso, fizeram todo um diagnóstico com alguns planos de ações, e aí nesse plano de ação, de atenção, o hotel pode contratar vocês para fazer esse treinamento? Pode contratar. Ele é presencial? Não, quando a gente vai implantar os procedimentos, isso já é um treinamento, tá? Treinamento técnico, dos POPs. E aí tem os treinamentos comportamentais, como treinar uma equipe, por exemplo, em comunicação eficaz, em relacionamento interpessoal, excelência no atendimento. Tudo isso são temas mais comportamentais que também, normalmente, a gente aplica. Depende muito do cliente, mas normalmente inclui isso, porque não tem como fugir desse tema, né? Tua pergunta foi qual? Relacionado a essa questão do treinamento, né? Então, a empresa recebeu um relatório, ela contrata vocês fazem esse treinamento. Você falou que já na implantação já é um treinamento, né? Mas aí eu perguntei, esses treinamentos eles podem ser também virtuais ou eles sempre serão presenciais? Tá. A maioria deles presenciais. Presenciais, a gente faz questão de fazer presencial. Quando você fala em hotelaria, tem que ser pessoal de operação, né? Como é que você vai fazer à distância? Chega à distância, chega. São poucas coisas que a gente consegue realmente fazer online, tá? Poucas coisas. Hotel B2C a gente tem cliente no Brasil inteiro, né? A gente tem, acho que com exceção da região norte, mas a gente tem Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. E a gente tem escutado bastante reclamação sobre a questão da mão de obra, né? A dificuldade de encontrar mão de obra. Vocês têm escutado muito também esse tipo de relato. A que você atribui essa dificuldade de encontrar essa mão de obra? São diversos fatores, hein? Vamos lá. Com a pandemia, a gente já estava vivendo um pouco isso antes da pandemia, mas a pandemia ela veio para ressaltar ainda mais um desejo das pessoas, dos profissionais, de ter um pouco mais de qualidade de vida. E como os hotéis fecharam e demitiram 95% dos funcionários, no retorno, quando os hotéis reabriram, essas pessoas não estavam mais disponíveis nem querendo voltar para a hotelaria. Porque justamente tinham já migrado para algum segmento que dava um pouco mais de qualidade de vida, enfim. Então, esse é um ponto. Tá? A hotelaria, por mais que ela seja apaixonante, é um segmento que ele solicita muito da pessoa. Muita doação. Muita doação. E é a escala 6x1, via de regra. Eu não conheço, na verdade, nenhum
hotel, até hoje, que tem implantado 5x2 ou 6x2. Eu conheço um ou outro projetinho piloto que um hotel está fazendo, tentando fazer num setor específico. Tem até um cliente que conseguiu fazer o 5x2 na manutenção, mas não conseguiu fazer na governança. Tá. Enfim. Então, quando a gente pensa em carga horária, 6x1 também é pesado. É pesado. Né? É pesado. Se trabalha bastante. Então, esse é um não atrativo da hotelaria. Os salários já não são tão gordos também. Sim. Né? Tem isso também. Né? Então, isso é um ponto. Então, eu diria para você que são os principais da falta de atratividade, sabe? Agora, eu vejo poucos hoteleiros sendo formados hoje. E isso, para nós, é muito ruim. Cada vez mais as faculdades têm tido menos alunos e cortado alguns cursos. Tem faculdade que tinha graduação, não tem mais. Tem curso tecnólogo, graduação que eu digo é o bacharelado, Sim. né? Tem o curso tecnólogo e uma pós, por exemplo. Sabe? Uma pós em gestão de hospitalidade, por exemplo. Entende? Normal, o bacharelado era um curso que formava gestores e que incluía muito a prática e bastante a teórica também, né? Então, a gente não tem mais formado esse tipo de profissionais. Então, a gente está tendo que ir buscar fora, até pessoas sem experiência. E pessoas sem experiência, nem todo mundo topa um 6x1, uma remuneração que não é tão alta assim, né? Aqui no Então, Brasil também, eu acho que a gente tem como todo mercado também de hotelaria, tem a sazonalidade, né? Então tem aquela mão de obra que também inflaciona, né? Você precisa daquela mão de obra adicional naquele período da sazonalidade, mas aí você tem alguns outros desafios. Então, você não tem a mão de obra local, você precisa trazer a mão de obra de fora, mas não tem também lugar para acomodar essa mão de obra temporária. Isso também é um problema que a gente percebe. Você está falando quando por exemplo, um resort, um hotel afastado e tal? Sim, muito. Isso acontece muito. E os inteligentes têm construído alojamentos, porque a grande verdade é que você vai ter que importar candidatos de outro estado e a pessoa precisa de um local realmente para ficar. Às vezes a cidade não tem, né? Como os transatlânticos, né? Os transatlânticos, você tem 10 andares, pelo menos 3 é só de funcionário. Então você tem que oferecer, de certa maneira, essa estrutura para trazer essa mão de obra. Né? Agora a gente falou dos problemas. Que problemas estão relacionados a essa causa? Toda causa e efeito, né? E no seu ponto de vista profissional e especialista nesse mercado, o que você sugeriria para quem está nos ouvindo, políticos ou algum empresário, alguém que faça parte de uma associação comercial, de um convention bureau, alguém que seja empresário ao mesmo tempo um político, o que pode ser feito para melhorar? Que tipo de políticas ou incentivo pode ser feito para melhorar essa qualificação da mão de obra? Tá. Bom, se a gente pensa em ações governamentais, você olha para o Ministério do Turismo, o orçamento do Ministério do Turismo ele é muito pequeno. Ele é nada, quase nada. Ou seja, o governo ele não investe no que deveria investir. Eu li uma matéria esse final de semana da BBC, desculpa te cortar, mas tem tudo a ver com isso. E por que o Brasil patina no turismo, né? As 4 razões que o Brasil patina no turismo. E aí você pega uns números, por exemplo, o que teve de visitantes no Vietnã, né? E um destino no Vietnã foi o equivalente ao que o Brasil teve no ano inteiro. Então, e a gente tem uma possibilidade, né, de ter tanto turista aqui. Olha o tamanho desse país e a imensidão de atrativos que a gente tem, principalmente os naturais. Né? Não é para a gente ter esse nível de turismo que a gente tem, é para a gente ser muito maior do que a gente realmente é. Então, assim, eu acho que o governo ele tem um papel primordial, não só incentivando o turismo, né, indo lá para fora, falando do Brasil, por exemplo. Né? A publicidade. Exatamente. Que é um dos fatores que fala na BBC, né? A propaganda fazendo negativa. Feiras, por exemplo, aqui para atrair os estrangeiros, para conhecerem, enfim. E na parte da formação, eu acho que é um dos mais fortes, assim, no qual o governo ele tem responsabilidade, porque ele tem como incentivar as próprias faculdades a terem o curso. Acho que tem incentivos que podem ser dados para isso, sabe? Cursos A específicos. gente ampliar curso de turismo, curso de hotelaria, sabe? Subsidiado. E as línguas, Denis. Porque assim, o brasileiro ainda não fala o inglês. O coitado do turista, eu tenho dó do turista aqui no Brasil, porque as pessoas não falam ainda o inglês. Eu acho que esse número é 3% ou 5% da população. E normalmente
essas pessoas que falam inglês, elas não estão no turismo, elas estão em outros mercados. Então, é uma deficiência Exatamente. absurda. Diferente, por exemplo, você vai para Dubai. Né? Eu fui em novembro para Dubai. E a gente teve a chance de visitar vários hotéis lá. A gente conversou com vários funcionários. Num dos hotéis que a gente foi visitar, 80% do time daquele diretor de AIB que estava conversando conosco são estrangeiros de todos os países que você pode imaginar. E eles não estariam lá se não falassem inglês. Eu estou falando de garçom, estou falando de camareira, eu estou falando de cargos que não são altos, mas as pessoas falam a língua. Hoje a gente tem aqui o prazer de ter o Berê gravando a gente ali na mesa técnica. E antes da gente começar o podcast, estava conversando com ele e estava falando da experiência dele de ter trabalhado numa rede internacional de alto luxo em Tel Aviv, né? E ele estava comentando sobre a questão do idioma. Então, todo mundo fala inglês. Então, perguntei para ele se ele falava o hebreu, né, o hebraico. Ele falou, não, mas lá é uma cidade universal. O inglês é universal. Então, assim, isso é um problema muito sério. E a gente está falando do inglês. E quando você fala do Brasil como um país na América do Sul, onde todos os vizinhos são hispânicos e a gente não consegue falar o espanhol, com exceção uma grande parte no sul do Brasil que recebe, ou os países de fronteira falam portunhol ou consegue se relacionar bem. Mas é uma dificuldade muito grande o idioma. Né? Mas eu acho que o buraco é muito mais embaixo, viu? A gente tem um problema gigante no Brasil educacional. Enquanto na educação básica a gente não tiver uma melhoria, nada acontece. É verdade. Nada, porque é justamente aí que vem o interesse em falar uma língua. Né? É dessa educação básica que vai brotar uma série de interesses das pessoas para evoluírem na vida. Né? Você vê que na Europa eles têm uma cultura onde quando o adolescente termina o 2º grau, ele tem a opção de ir para a faculdade, mas muitos deles têm a opção de fazer um curso técnico, porque é um curso rápido, onde ele já se qualifica, ele já entra imediatamente no mercado de trabalho e ganhando bem por isso. Uma hora bem remunerada, porque a parte do mercado técnico, que seria teoricamente menos qualificado, há uma deficiência na mão de obra, então há uma valorização disso também.